Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver esta prova da banca VUNESP para auxiliar de promotoria, o cargo de eletricista do Ministério Público de São Paulo. O ano é o ano de 2019 e o nível é fundamental. Todas as provas que tiverem marcado com essa cor verde são provas de nível fundamental. A prova tem questões que vão do número 16 até o 25. Então vocês têm aí o gabarito, onde vocês podem consultar as alternativas, se está batendo certinho. A primeira questão é uma questão de fração, e diz o seguinte: José comprou 20 metros de fio de cobre e utilizou 3/5 dele para fazer um serviço. Do pedaço que restou, ele deu 3/4 para um amigo. O comprimento do fio que ainda ficou com José foi. Então aqui como é que a gente vai fazer? Ele comprou 20 metros e utilizou 3/5. Então nós vamos calcular primeiro esses 3/5 dos 20 metros. 3/5 de 20 metros. É assim que a gente calcula. Esse de 20 metros seria o vezes. 3 vezes 20. Então 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai dar 12. Então esses 12 aqui, tá? Foi o que ele utilizou. Então, José comprou 20 metros de fio de cobre e utilizou 3/5. Então, isso aqui foi utilizado. Então, se ele utilizou 12 metros, você vai pegar os 20 que ele tinha e vai subtrair esses 12 metros. E vai ficar com 8 metros. Beleza, você tem 8. Só que desse pedaço que restou aí, desses 8 metros, ele deu 3/4 para um amigo. Então, a gente vai calcular esses 3/4 que ele deu. Então, como é que a gente faz? Mesmo processo. 3/4 de 8. Você também pode dividir aqui primeiro, tá? Aqui eu multipliquei e depois dividi, mas você pode dividir também o 8 pelo 4. Então, no caso, fica 3 vezes 2, que daria 6 metros. Então, ele deu 6 metros ao amigo. O comprimento de fio que ainda ficou com José foi. Beleza, ele tinha 20, utilizou 12, ficou com 8. Dos 8, ele deu 6. Sobrou apenas 2 metros. A alternativa correta é a letra E. Está aqui no gabarito, tá certo? Questão 16, se vocês vierem aqui e olharem, ó, letra E batendo certinho. As demais depois vocês conferem. Então vamos lá, questão 17. Questão 17 diz o seguinte: Maria recebeu R$ 236 e com esse dinheiro pagou 130 de conta de telefone e quitou a última parcela no valor de R$ 75,80 de uma compra que havia feito. Com o que sobrou desse dinheiro, Maria queria comprar um livro que custava R$ 35, mas percebeu que o dinheiro não seria suficiente. O valor que faltava para Maria comprar esse livro era... Então vamos lá, vamos pelo saldo positivo. Ela tem lá 236. Então vamos anotar aqui. 236 é o que ela tem. Quanto que ela pagou? Ela pagou 130, então você vai pegar desses 236, você já vai reduzir, porque aqui é o saldo positivo que ela tem. Você vai reduzir esse 130. Então vamos ver com quanto é que ela ficou depois que ela pagou esse 130. 0, 0. 6 menos 0 é 6. 3 menos 3, 0. 2 menos 1. Ficou com R$ 106, porém ainda saldo positivo. Desses R$ 106, ela pagou o valor de R$ 75,80. Então, nós vamos subtrair aqui também R$ 75,80. Onde aqui seria uma subtração do dinheiro. Então, aqui 0. Esse 6 vai emprestar aqui, vai ficar 10. Menos 8 dá 2. 5 menos 5 dá 0. E 10 menos 7 dá 3. Então, ela ficou com saldo positivo ainda de R$ 30,20. Beleza, e ela quer comprar um livro de quanto? De 35. Quanto que falta aqui de R$ 30,20 para chegar em R$ 35? Você pode fazer de cabeça ou você pode subtrair. Pega os R$ 35 e subtrai R$ 30,20. 0. Aqui empresta 1, vai ficar 10 menos 2 dá 8. Aí 4 menos 0 dá 4. E 3 menos 3 dá 0. Aí não precisa colocar. Então ela precisa de R$ 4,80
para poder dar certo a compra que ela quer fazer do livro. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos fazer a próxima. Questão 18. Jorge precisa guardar determinado número de peças em caixas, de modo que cada caixa tenha o mesmo número de peças. Ao realizar a tarefa, Jorge percebeu que colocou 12 peças em cada caixa. Utilizaria todas as caixas que tinha e todas as peças ficariam guardadas, né, se ele fizesse isso aí. Percebeu também que poderia colocar 15 peças em cada caixa, ou 18 peças em cada caixa, e que todas as peças também ficariam guardadas, mas sobrariam caixas vazias. O menor número de peças que Jorge precisa guardar é. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o 12, o 15 e o 18. E nós precisamos de um número que seja o menor múltiplo comum dos três. Um número que seja um multiplicador dos três, que seja um múltiplo dos três, desculpa, ao mesmo tempo. Então, qual número é esse? Basta você tirar o MMC. Então, você tira o MMC entre os três e você vai chegar a um número onde esse número é o menor múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum que você vai ter, o famoso MMC. Então, por 2 dá 6, 15 e 9. Por 2, 3, 15 e 9. Por 3, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Aí você multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5, 180. Aí o que significa esse 180? O 180 é um número que ele é o menor múltiplo de 12, de 15 e de 18 ao mesmo tempo, tá? Então a alternativa correta aqui é a letra D, 180. Questão 19. Em a empresa trabalham 150 funcionários e 60% deles são homens. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma estrutura para a gente não se perder. Você tem 150 funcionários. Esses 150 funcionários correspondem a 100% dos funcionários. 60% são homens. Logo, 40% são mulheres. Porque o total tem que dar os 100%. Aí ele diz, entre as mulheres, 15% já tem netos. Então aqui, da quantidade de mulheres, que eu não sei quanto que é, que a gente vai determinar quantas são, você vai ter aqui 15% tem netos. 15%, vou colocar aqui, tem netos. Aí a gente vai descobrir quanto 40% de 150 para saber quantas mulheres tem e quanto seria 15% desse total para saber quantas tem neto. E dos homens você vai ter aqui que são 20%. Tá? Aqui é o mesmo esquema. A gente vai descobrir quantos homens correspondem a 60% e descobrir quanto que é 20% para saber que é a quantidade que tem netos. Agora vamos fazer esse processo. 150, vamos descobrir quanto é 60% de 150. 60% de 150. Aí 0 vai com 0, 0 vai com 0 aqui. Ficou só 6 vezes 15, 90. Então, eu tenho aqui que são 90 homens. Deixa eu colocar aqui outra caneta. 90 homens. E, no caso aqui, 150 menos 90 dá 60. Então, posso colocar direto. Tá? 60 mulheres. Aí daqui você vai calcular 20%. Aí você vai fazer 90 vezes 20%. 0, 0, 0, 0. Então deu o quê? 9 vezes 2, 18. Deu 18 netos para os homens. Agora as mulheres. As mulheres você vai fazer 60 vezes 15%. 0 vai com 0.
Aí aqui você já vai multiplicar 6 vezes 15, 90. E agora divide pelo 10, né? Corta o zero aqui, que sobrou. Dá 9. Então, os homens têm 18 netos, as mulheres têm 9. Então, qual é o total de netos? Qual o número total de funcionários que já têm netos? O número total vai ser 27, que é a soma de 18 com 9. Letra A, certo? Essas questões todas vocês podem estar olhando aqui, ó. 19, pode vir aqui, ó. Letra A. 18, letra D. 17B, ó. Aqui, ó, 17B, 18D, 19A. Vocês podem consultar a qualquer momento. Só voltar lá e olhar se está batendo certinho com o gabarito. Então vamos aqui. Para pintar um conjunto de salas, foram compradas 20 latas de tinta. Após uma semana de trabalho, a razão entre o número de latas que ainda não havia sido utilizada e o número de latas utilizado é de 2/3. Então, eu tenho aqui 2/3. A razão aqui, ó, é entre as não haviam sido utilizadas e as utilizadas. Então, aqui, ó, vou colocar assim: não usadas e usadas. Certo? O número de latas que ainda não haviam sido utilizadas era. Só que aqui é a razão. E quantas latas você tem? Você não tem 20? 20 latas. Porque você comprou 20 latas de tinta. Quando a gente trabalha com razão, a gente precisa saber quanto que vale a soma desses dois valores aqui. Esses dois valores aí somados, que é o 2 mais o 3, que seriam as latas não usadas mais as usadas, dá 5. Então, é 5. Aí, como que você descobre quanto que ainda não usou para essa quantidade? Se você tivesse comprado só 5 latas, seria 2/3. Seria 2 não usadas para 3 usadas. Se você tivesse comprado 10 latas, seria 4/6, porque seria o dobro. Tá? Aqui dá 5 latas. Aqui seria para 10 latas. Por que 10 latas? Porque 4 com 6 dá 10. Agora, se você quiser para 20 latas, seria 8/12. Então, como que eu chego a essa fração aqui de 8/12 para resolver o problema? Você pega o 20, divide por 5, que é a soma dos dois, e dá 4. Certo? Com esse 4, você vai multiplicar essa fração em cima e embaixo. Então, 2/3 vezes 4/4. Por que 4/4? Porque 4/4 dá 1. E 1 vezes qualquer coisa não vai alterar. Então, na verdade, você tem a alteração porque você vai ter uma fração equivalente. Mas, em termos de... na divisão da fração, continua a mesma coisa. Então, 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 3 dá 12. Então, eu sei aqui que eu tenho 12 usadas, que é a parte de baixo, e eu vou ter 8 não usadas, que é a parte de cima, né, o numerador. Aí eu vejo aqui, ele quer qual? O número de latas que ainda não haviam sido usadas. O número de latas que ainda não haviam sido utilizadas seria o 8, a letra C, certo? Para qualquer quantidade que ele desse, você faria a mesma coisa. Ah, se ele deu 100 latas, aí você ia pegar 100, dividir por 5, encontrar 20 e ia multiplicar em cima e embaixo. Mesmo processo sempre que for razão em proporção. Vamos fazer a próxima, questão 21. Questão 21. Uma torneira com defeito está pingando água sem parar. E desta forma, 1,5 litros a cada 40 minutos. Então, você tem aqui uma proporção. 1,5 litros a cada 40 minutos. Se essa torneira permanecer pingando dessa maneira por 5 horas e 20 minutos, então aqui eu tenho uma questão clara de conversão de horas e minutos. 5 horas e 20 minutos, você vai ter o quê? 5 vezes 60 mais 20. Então, 5 vezes 60 dá 300, com 20, 320 minutos. Então, aqui no caso, a gente vai usar tudo em minutos, porque vai ficar mais fácil resolver a conta. 320 minutos, você vai ter X, que é o número de litros que ele vai querer em 5 horas e 20 minutos. Multiplica, só que você pode tirar aqui esse zero com esse zero. Ah, posso fazer isso? Se tiver do mesmo lado, sim, pode fazer, não tem problema. E aí vai ficar com 4x igual a 32 vezes 1,5. X
32 vezes 1,5 sobre 4. Então, posso ou multiplicar e dividir, ou dividir logo esse 32 por 4, que dá 8, e multiplicar por 1,5, onde a gente vai chegar ao resultado de 12 litros. É bem mais fácil fazer 8 vezes 1,5. 8 vezes 5, 40, vai ao 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Põe a vírgula. Letra E. Questão 22, novamente uma questão de fração, diz o seguinte: uma barra de ferro foi cortada em 2 pedaços, de modo que o comprimento do menor pedaço era igual a 3/8 do comprimento total da barra. Então, você tem aqui a barra. Barra feia, vou fazer uma barrinha um pouco melhor. Vou fazer uma barra aqui um pouco melhor. Você tem aqui a barra, e essa barra foi cortada em 2 pedaços. Só que pelo que ele colocou aqui, é um número múltiplo de 8, né? Você tem aqui, é como se ele tivesse cortado em 8 pedacinhos. Ele cortou em 2 pedaços, de modo que o comprimento do menor pedaço era igual a 3/8 do comprimento total da barra. Então você tem aqui, ó, o pedacinho X e um pedacinho Y. X é daqui para cá e Y é daqui para cá. Aí ele está dizendo que esse pedacinho X, que eu considerei o menor, é 3/8 de X mais Y. Vocês concordam comigo que a barra total seria X mais Y. Sabendo que o comprimento do maior pedaço era de 2 metros, então o comprimento total da barra era. Então, o que ele está me dando? Ele está me dando esse pedacinho aqui, que é os 2 metros. Aí eu vou determinar x e vou somar. Então, vamos lá. X é igual a 3/8 de x mais 2. Resolvendo essa continha, eu posso pegar esse 8 aqui e passar multiplicando, para ficar bem fácil. Fica 8x é igual a 3 que multiplica x mais 2. Fazendo aqui em cima, você vai ficar com 8x, é 3x mais 6. Porque o 3 vai multiplicar o x, vai multiplicar o 2. Então, 8x menos 3x é igual a 6. 5x é igual a 6. X é 6 sobre 5. Vamos fazer 6 sobre 5 aqui. 1 vezes 5, 5. Sobra 1. 1 é menor do que 5, põe uma vírgula, acrescenta um 0. 2 vezes 5, 10. Então, o que nós temos aqui? Nós temos todos os valores que precisamos para resolver a questão. 1,2 metro é o valor de x. Mas se você já tem y, que é 2, quanto é o comprimento total? 3,2 metros, que é a soma de 1,2, que é o que encontramos, mais 2 metros, que é o que foi fornecido. Então, a alternativa correta, letra A. Questão número 23. Ao término de uma pintura, sobraram 9,6 litros de uma mesma tinta, que foram colocados em latinhas menores. Utilizando toda a tinta que sobrou, foi possível encher 5 latinhas de 1,2 litros. Então, 5 vezes 1,2 litros. E algumas latinhas de 900 ml. O número de latinhas com 900 ml cada uma foi. Então, beleza. Quanto foi que sobrou? Sobrou 9,6. 9,6 é o que você tem. Quanto que é 5 vezes 1,2? 5 vezes 1,2 dá 6. E eu vou colocar aqui do lado, ó, vou voltar aqui só para a gente ter uma noção como é que funciona numa prova. Ó, quanto que é 1,2 vezes 5? Exatamente 6. Já foi feito esse cálculo, tá? Você pode estar utilizando também na hora, você tem que ter essa visão na hora que estiver fazendo a prova. 5 vezes 1,2 dá 6. Então, você vai descontar aqui 6 litros, porque já foi utilizado para encher 5 latas de 1,2 litros. 6 litros já foram. Sobrou 3,6 litros. Aí, esses 3,6 litros você vai distribuir em latas de 900 ml. Que nós vamos converter aqui para... Vai ficar algumas latas, que eu não sei quantas são, vezes 0,9 litros.
converter 900 ml em 0,9 litros. Basta dividir isso aqui por 1000 para você chegar ao 0,9. Ou andar 3 casas voltando. 1, 2, 3. No caso, esse é o resultado aqui. Aí, como você tem 3,6 litros, você vai pegar os 3,6 litros e vai dividir por 0,9. Anda uma casa nos dois, fica 36 para 9 e vai dar 4. Então, significa que 4 vezes 0,9 litros vai te dar 3,6 litros, que é o que você ainda tem. Porque você gastou, dos 9,6 que tinha, gastou 6 para encher 5 latas de 1,2 e sobrou 4 para encher as latas de 0,9 litros. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Questão 24. Para a realização de um determinado serviço foram necessários vários pedaços de um mesmo tipo de cano de PVC, porém de comprimentos diferentes. A tabela mostra o número de pedaços e o comprimento de cada um deles. Então está aqui, ó, 2 pedaços de 1,2 deu 2,4 metros. 3 pedaços de 1,8 deu 5,4 metros. Tá? Vou fazer essa multiplicação aqui para você não ficar com dúvida. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2,4. E 3 vezes 1,8. 3 vezes 8, 24. 4 vai ao 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Então, agora de 80 centímetros não tem quantos pedaços foram utilizados. Sabendo que a soma de todos os comprimentos foi de 11 metros, então o número de pedaços de 80 centímetros cada um foi. Ele sabe que somando isso aqui tudo vai dar 11 metros. Beleza. Quantos metros eu já usei aqui nesses dois? Eu já usei 2,4 mais 5,4. 7,8 metros. Então, como eu sei que a soma vai dar 11, eu vou descontar esse 7,8 e ver quantos metros vai dar aqui. Não quantos pedaços, quantos metros. Então, aqui vai emprestar 1, ficar 10 menos 8 dá 2. Aqui, como era 11, emprestou 1, ficou 10. 10 menos 7 dá 3, deu 13,2 metros. Então, 3,2 metros é o resultado da multiplicação de 80 centímetros vezes o valor da quantidade de pedaços. E 80 centímetros, por sua vez, é 0,8 metros. Então, mais uma questão de conversão de unidades. Você vai ter que passar de centímetros para metros. Então, qual o número que eu multiplico vezes 0,8 que dá 3,2? Aí você vai pegar esse 3,2 e vai dividir por 0,8. Que é semelhante à questão anterior, muito parecida com a questão anterior. Então, aqui você vai ficar com 32 por 8, que vai dar 4. Então, você tem aqui, ó, qual o número de pedaços com 80 centímetros? 4. Ambas as questões deu 4, parecidos os cálculos, só que aqui era 36, 3,6 para 0,9, que dá 4, e aqui é 3,2 por 0,8, também vai dar 4, porque vai ficar 32 para 8. E a última questão, que é a questão um pouco mais trabalhosa, é uma questão sobre área e perímetro. Em um terreno retangular A, B, C, D, foi construído um galpão de 360 metros quadrados de área. Então, já sei que aqui tem 360 metros quadrados. E uma garagem com 66 metros de perímetro. Então, aqui eu tenho 66 metros de perímetro. Então, tenho essas duas informações, que são as informações que nós vamos utilizar para resolver. 66 metros de perímetro aqui na garagem e o galpão com 360 metros, certo? Aí ele diz o seguinte, ambos retangulares. Por que ele dá essa informação? Essa informação é para você saber que a área de um retângulo é base vezes altura. Você usar a forma correta. O perímetro da área livre, entende que é o perímetro aqui dessa área livre, sombreada na figura para você ter o perímetro, você precisa ter todos os lados. Só que, como aqui você tem esse 8, então você já sabe que aqui é 8 no perímetro. Deixa eu colocar outra cor aqui.
uma cor mais suave aqui. Aqui você tem 8 metros dessa parte aqui, ó, que seria esse 8. Como aqui é 50, esse pedacinho aqui que você tem é 20 metros, porque 20 mais 30 daria 50. Só que aí lhe falta o quê? Falta esse pedaço aqui de baixo, não tem ainda, esse aqui de cima e essa parte. Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente vai utilizar o galpão para determinar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de x, porque x vezes 30, que seria a área dele, seria igual aqui, ó, ao que foi fornecido, 360. Será igual a 360. Logo, x é 360 sobre 30, que dá 12. Então, você tendo esse pedacinho x, que é 12 metros, você vai ter o total de baixo até lá em cima, que vai dar 20 metros. Seria 8 mais 12, então aqui também é 20 metros. Então, você já tem 20, 20, falta esse pedacinho e falta esse pedaço maior. Como a garagem ela tem o perímetro, então o perímetro dela é 66, eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui de y, e vou determinar utilizando o perímetro da garagem. Então esse y ele vai estar presente em cima e embaixo. Então eu vou ficar com y mais 8 mais 8 igual a 66, que é justamente esse perímetro que foi fornecido da garagem. Então vai ficar 2y mais 16 igual a 66. 2y é igual a 66 menos 16. Y é 50 sobre 2, que vai dar 25. Beleza. Você tem aqui os y, que é 25. Então, se esse pedaço total aqui tem 30 e até esse pontinho tem 25, esse pedacinho pequeno aqui tem 5 metros. Esse pedaço aqui tem 12 metros, essa parte que eu estou riscando agora. Essa tem 12 e essa aqui que eu risquei agora tem 5, que está com a setinha. E essa parte aqui total, ó, daqui até esse ponto, vai ter o quê? 25. Por que ela tem 25 metros? Porque se você tem no perímetro esse pedaço que é y, que vale 25, ele vale 25 em cima e vale 25 embaixo, pois é um retângulo. E como o total é 50, se até esse ponto tem 25, então o restante aqui vai ter o quê? 25 também. Eu vou dar um zoom aqui só para a gente ver cada valor. Então você vai ter 20, que é a soma do 8 mais 12, mais 20, 40, certo? Com mais 12, 40 com mais 12 vai dar o quê? 52. 52 com mais, eu vou somar com esse 8 aqui para ficar mais fácil. 52 com 8, 60. Com mais 5 aqui, 65. Com mais 25. Então, ó, fazendo todo o percurso. 25, com 20, com mais 20, com 12, com 5, com 8. Essa é a área que ele quer. Então, o total aqui vai dar 20 mais 20, 40. 12 com 8 dá 20, vai dar 60. 60 com mais 25, 85, com 5, 90. Então, esse é o valor do perímetro da área, vou colocar assim, área livre. Perímetro da área livre. P vai ser 20 mais 12 mais 5. Eu estou colocando na ordem, tá, pessoal? Mais 8 mais 25, que vai dar 90, alternativa correta, letra C. Eu sou o professor Tiago, espero ter te ajudado, estar te ajudando. Caso tenha alguma prova que você vai fazer e não está conseguindo resolver, pode deixar aí no comentário, que eu passo meu e-mail, você me envia, eu resolvo e posto para que todos possam ver como é que funciona, como é que faz para resolver as questões. Te vejo na próxima.